aí, galera, estamos aqui com o segundo episódio do Religa Cast. E você tá ligado que nossa temática desse mês de agosto, é paternidade. Foi muito topzera nosso primeiro episódio com o nosso brother Rogerinho. E agora nós estamos aqui com um casal maravilhoso, meus amigos, meus brotherzão, e que tem falado, tem abençoado essa igreja, e o nosso tema hoje é sobre adoção. Então nós vamos falar sobre somos adotados por Deus. E quem está aqui com a gente, sabe quem que é? É o nosso casal lindo, maravilhoso, o pastor Demétrios e Cibele. Que bênção, sejam bem-vindos aqui ao Religa Cast, aí segundo episódio. Se apresenta aí com a galera, vamos trocar uma ideia, estamos juntos. Obrigado pelo convite, pastor Wesley. Me apresentando, para quem não conhece ainda, está assistindo aí pela primeira vez o Religa Cast. Sou o pastor Demétrios, aqui da Igreja Presbiteriana de Manaus, pastor da área infantil, né, do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana. E já há muitos anos como membro da igreja, eu tenho aqui para mais de 30 anos como membro da igreja. Eita, né? Desde criança, desde que eu me entendo de jeito, estou aqui. E pela graça de Deus, o Senhor permitiu que, ao ser ordenado, permanecesse pastoreando a comunidade que eu cresci e fiz parte. Né? Sempre fiz parte. Legal. Sua esposa está aí, Cibele. Minha amada esposa. Estamos aqui, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse podcast. Eu sou Cibele, não sou amazonense, sou nordestina, com muito orgulho. O sotaque entrega, né? Assim, o sotaque já entrega. E no vídeo ele fica mais forte ainda. Casei com o Demétrios em 2010 e vim para cá. Desde então a gente tem servido juntos nessa igreja, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Já trabalhamos com os adolescentes do Religados, grupos familiares, agora ajudando no Ministério Infantil e mais coisa nova que está vindo por aí. Aguardem. Eita, ó, já quase ela Coisa deu um spoiler, boa, hein? viu? Deu um spoiler aí. Olha que legal, 2 estrangeiros aqui sentado nessa mesa, hein? Eu também não sou daqui, né? Você também, né? Ainda bem que o meu sotaque não entrega, quase né? nada. Nem um pouco, né? E fala um pouquinho. Porta, né? Porta, amor, isso aí. Mas, cara, que legal, vocês já deram um bizu aí, já falou um pouquinho, vocês já trabalharam com adolescentes, já trabalham. Bem dizer, já quero falar pra vocês, pessoal, esse casal aqui, esse casal lindo, maravilhoso, foi o pontapé no Religados, escreveram um projeto ali juntamente com o pastor Júlio. Fala um pouquinho, bata um pouquinho dessa saudade aí, lembra um pouquinho. Tempo bom, hein? Poxa, saudade mesmo. Quando a gente tinha pique para ir para as temporadas. Não, mas agora é salvação, né? Agora é salvação. É né? salvação. Não Agora sei se melhora muita coisa. Não sei se ajuda muito, não, mas para isso que a gente malha, né, pastor? Para aguentar o tranco dessa molecada. O projeto é isso aí. Pois é, mas a gente trabalhou com os adolescentes. Na época era apenas UPA, né? Que é o departamento. E a gente pensou, para além do departamento, pensamos um ministério maior, que abrangesse outras áreas, mas que envolvesse adolescentes. Uma espécie de um guarda-chuva que pudesse abarcar várias atividades de adolescentes. E aí a gente escreveu, juntamente com uma equipe, Legal. direcionado pelo pastor Júlio, na época, que era o pastor de adolescentes. Nós escrevemos o projeto Religados. E aí foi para frente, graças a Deus. Outros colaboradores, né? Outros colaboradores. A Mônica, a Gabi, o Matheus Aquino, na época, que ajudaram a gente a pensar essa ideia do Religados. Legal. O nome que foi a Priscila Mesquita que deu. Olha, isso. Então, a gente teve um grupo de pessoas que pensou junto, porque a UPA ela tem seus próprios regulamentos, tem sua própria forma de funcionar. Sim. E você sabe que a nossa igreja a gente é muito mais abrangente do que isso. Então, a gente precisava de uma coisa que tivesse a nossa identidade, que abrangesse os treinamentos, os grupos familiares, os nossos eventos, temporadas, essas coisas. Então, a ideia do Religados foi entender um pouco de como a nossa igreja funciona para o Ministério de Adolescentes. Que da hora. E um dos frutos do Religados é o nosso Religa Cast. E esse guarda-chuva, cada vez a rotação expandindo. Só expandindo. Tá mais que um sombreiro ele. É verdade. E, gente, nós estamos aí nessa temporada. O Religa Cast está trabalhando 3 temporadas. Essa primeira temporada é sobre paternidade. Semana passada nós falamos aí sobre os filhos órfãos de pais vivos, que é um grande desafio diante de toda essa demanda da vida,
pandemia, pós-pandemia e essas realidades. E hoje veio ao meu coração a gente falar sobre adoção. E vocês é uma família que tem esse viés, esse desejo, e Deus já realizou. Eu gostaria que vocês queriam trocar ideias sobre essa relação, sobre essa ideia, até mesmo fazer uma conexão dessa adoção, tanto na questão familiar, com Deus e tal. E essa primeira pergunta para nós, assim, e para vocês principalmente, é: o que é adoção? O que é adotar? O que é adoção para vocês? Começa contigo. E passa a bola, é isso aí. Primeiro, se a gente for falar pelas vias humanas, a adoção é só mais uma via de parentalidade. Para você que quer ser pai, para você que quer ser mãe, existem diversas formas para isso. E a adoção é só uma delas, porque todo filho é filho. Não importa a via pela qual ele chegou. Ele chegou por um parto natural, ele chegou por uma cesárea, ele chegou por um processo de fertilização, ele chegou pela relação conjugal, ou ele chegou pela adoção. A forma como ele chegou varia, mas quando ele chega, filho é filho. Então, a adoção é só mais uma via de parentalidade. Mas, quando a gente pensa no ponto de vista espiritual, para mim, a adoção é replicar exatamente o que Deus fez por nós. Uau. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. Então, quando eu estou adotando alguém, adotando uma criança e tornando ela meu filho, para mim, eu estou fazendo aquilo que Deus fez na sua maior plenitude. Top, top. E achei da hora essa questão da via de parentalidade. Isso. Que da É um termo técnico, se chega a ser? É um termo muito comum para um quem termo comum. lida com a adoção. Para quem lida com essa questão da adoção, está vivendo essa parte da adoção, é um termo que a gente usa muito porque a ideia é enfatizar o fato de que aquela criança que você está adotando, Ou adolescente. ou adolescente, é bom que se fale isso, é seu filho, não é o filho adotado, ou o filho de outro. Aquela mania de meter o rótulo, né? Diferenciando de filho natural, de filho biológico, de filho adotado. Sim. Não, ele é seu filho. Só que ele não veio pela via convencional, vamos dizer assim. Né? Não veio pela via convencional, ele veio de outra forma, mas é seu filho. Então, a adoção é só um outro meio, uma outra via, onde essa filiação acontece. Cara, eu achei interessante daquela primeira, que deu nosso bate-papo ali, aquela conversa. E agora, trazendo de novo essa questão da via, né? O meio. E é o meio que Deus proporciona. Exatamente. Assim, só que essas vias, vamos dizer, seja ela natural, seja ela pela questão médica, né? Inseminação e tal, sofre os seus desafios. E eu gostaria que vocês contassem, compartilhassem um pouquinho sobre esses desafios, principalmente o desafio da adoção, né? Como vocês têm visto os desafios que a adoção tem levado para quem adota, para quem está sendo adotado, como que vocês lidam, né? Porque graças a Deus hoje vocês são pais, tem 2 filhos aí lindos, A gente tem pais por vias, a gente é pai e mãe por vias diferentes, né? São pais por vias diferentes. Bem diferentes. Um veio por fertilização. Uau. E o outro veio por adoção. Então, a gente fugiu um pouco do convencional. Nós casamos em 2010. 2010. E Não o sonho... não. É porque eu estava aqui tentando me certificar. 2010. E aí, em 2010, nós assim, conversando e tal, eu sempre tive a vontade de ter um casal, 2 filhos. Pensei em 3, mas hoje em dia, criar 3 filhos hoje não é a mesma coisa que criar 3 filhos 30 anos atrás. Né? Verdade. 30 anos atrás, alguém podia dizer com muita tranquilidade, não, onde come 3, come 4... Hoje em dia não come mais tanto assim, não. Onde come 1, come 2 e olha lá. Até a farinha tá cara hoje. Eita, é verdade. Fazer um anguzinho lá. Mas eu sempre quis ter até o chivezinho sai cara agora. Um casal, né? E ela também sempre pensou em ter filhos, mas ela tinha uma coisa que era muito distinta, que para mim foi um choque logo quando a gente namorando ainda, ela me falou, eu quero adotar uma criança. E isso é uma coisa que é importante que a gente frise, principalmente para os adolescentes. Quando você está no namoro, você tem que deixar claro algumas coisas.
Sim. E eu falei pra ele que eu tinha o sonho de ser mãe pela via da adoção quando a gente ainda estava namorando. Então não Então, casei não foi uma enganado. coisa, não casou enganado. Não E casei não foi enganado. uma coisa que a gente deixou pra discutir quando casou, Lá na frente. entendeu? Legal. E aí, quando nós... E aí eu aceitei a ideia, comprei a ideia e a gente, depois que, de algum tempo, a gente decidiu, olha, não vamos ter filhos ainda porque a gente queria aproveitar o casamento e tal. Só que durante um tempo a gente começou a perceber que nada acontecia, né? Certo. Ela deixou de tomar anticoncepcional, deixou de Fiz conferir... os exames, fez não os tinha exames, nada não tinha errado. nada errado com ela. Que isso é importante, né? Sim. E aí a gente começou a perceber que realmente meu sogro e minha sogra cobrando, e aí, cadê os netos? Meu pai e minha mãe Bora. também cobrando. E a gente, puxa vida. Aí um dia, acho que foi meu sogro, ou foi minha sogra? Foi ele. Os dois, eu Os não dois, sei. né? Os dois perguntaram da gente: vocês não querem fazer uns exames? Aí nós aproveitamos umas férias que nós fomos a Maceió, que é a cidade dela. Sim. E aí eles marcaram um médico lá e nós fomos fazer os exames. Aí nós descobrimos que com ela estava tudo ok, não tinha problema nenhum, mas eu tinha um problema de motricidade Uau. nos espermatozoides. Ou seja, para quem não entendeu, eles estão lá, vivinho, potencial 100% de gerar filhos, corre, mas não chega no ponto, morre no meio da caminhada. Esses atletas aí. Aí Aqueles cabas que tem que correr uma maratona, não se prepara direito. a com corrida cinco- de 5 mil dispara metros, no ele só Pronto. dispara os 100 primeiros. Aí, Dá o os 100 gás, primeiros Lá já mesmo é. ele fica, o resto da Uau, maratona não Pronto, vai, entendeu? não vai. E aí, quando eu peguei o exame, caí na besteira de ler. Gente, antes, assim, o pastor Demetrios, além de ser esse pastorzão topzera, ele também tem outra formação. Fala um pouquinho assim da Eu sua outra formação. sou formado em psicologia, sou psicólogo de formação, Ai, que aqui legal. pela Universidade Federal. E aí... Jurou que sabia ler um exame. Mas eu sei ler o exame. Eu sei ler o exame. Calma, nenhuma DM. Eu sei ler o Eu acho que esse é o desafio, né? Você saber ler o exame. Pois é, mas o problema é esse. Saber ler o exame não significa que você vai interpretar você de sabe forma interpretar correta. o exame. Exatamente. E aí, eu peguei o exame, aí fui lá no computador, no Pai Google, né? Escrevi lá o que tinha. Duas combinações perfeitas. Eu sei ler e o Google me o ajuda. Google para ajudar, né? Top. Aí qual foi a primeira coisa que apareceu na busca do Google? Meu Deus. Principal caso de infertilidade era o diagnóstico que eu estava Você buscando, tava- estava lá. Principal caso de Misericórdia. infertilidade. Aí pronto, aí eu desabei. Não sou mais homem, comecei a ficar amuado dentro de casa. A Sibete chegou em casa da rua, eu estava na cama deitado com o braço assim, sabe? Aquele drama de novela, sabe? E agora, meu Deus? E a vida acabou, A vida. Exatamente. Não, mas aquilo mexeu comigo mesmo. Ah, Eu tô rindo agora e tirando onda, mas na época foi tenso. foi um negócio tenso. Foi preciso meu sogro me chamar, porque ele é médico. Ah, legal. Ele me chamar, vem cá, olha, primeira coisa, não faça mais isso, de querer ir atrás de diagnóstico digitando no Google. Você só vai entender errado as coisas e se prejudicar. Aí ele me explicou tudo que eu tinha, aí eu disse, agora sim, agora entendi. O problema não é que eu sou infértil, o problema é motricidade, eles não chegam no óvulo. Então eu posso entendeu? gerar Eu filhos, posso mas eu gerar preciso filhos, da mas ajuda eu da vou precisar ciência. da ajuda da ciência, da Legal. medicina. Olha só. E aí foi quando veio a Abigail. Antes de você continuar, foi de boa quando você falou assim, poxa, beleza, eu tenho todas as possibilidades, só que a galera não corre muito, mas eu preciso de ajuda. Como foi encarar essa parada assim? Não, teve um detalhe, que quando eu cheguei que encontrei ele afundado lá, chorando, se acabando, gente, homem chora, tá? Chora, Aí, bebê. vigia. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu dei um abraço nele e eu fiz, não se preocupe, nós vamos ser pais, nem que seja por outra via. Foi, isso ela fez na hora. Legal, legal. Então, assim, isso é importante, porque para mim, essa questão de ser mãe, independia de qualquer forma, eu ia ser. Se fosse pela via da gravidez ou não, se fosse só pela via da adoção, ou se fosse pelas duas, para mim isso não fazia a menor diferença. Porque eu sabia que Deus ia ter filhos para nós. Então, era tão de boa para mim, estava tão bem tranquilo dentro de mim, que eu socorri ele na hora do desespero, porque estava tão tranquilo no meu coração que a forma como eu seria mãe não tinha diferença, não. Entendi.
Entendi, que legal. Então, para mim, assim, foi relativamente tranquilo. Depois que eu entendi o processo, o que estava acontecendo comigo, não é fácil, assim, 100% você dizer, poxa, hoje, se eu quisesse ter um filho normal, sem intervenção de nada da medicina, eu teria muita dificuldade. Isso, para mim, me causa Sim, até hoje, me imagino. causa um desconforto, né? Não gosto da ideia. Mas, depois que o médico depois me explicou tudinho o que estava acontecendo comigo, eu disse, olha, e outro caso, é reversível. Se fizer um tratamento a longo prazo, médio e longo prazo, com a medicação lá que o médico passa, é reversível. Os meninos vão poder correr os 5.000 metros tranquilo. E já era, legal. Só que a gente não tinha tempo. Só que o problema é que Entendi. nós não tínhamos mais tempo. Ela estava com 30, E aí, eu tava com 37, eu acho. 37 e eu 38. Entendi. Então, isso é uma dica pra galera. Meninos, façam exames, façam testes. Homens, quando vocês forem casar, não deixa só a mulher ir fazer todo aquele exame pré-nupcial, não. É bom vocês fazerem também, porque se vocês descobrem alguma coisa desse tipo antes, vocês têm tempo para reverter qualquer situação. Então, isso é importante. E não case enganado, viu? Não case enganado. Conta pra moça que você tem aquele probleminha e vai fazer o tratamento que resolve. Ótimo, isso aí, galera. Então tá vendo, né? Ó, aqui é toda a faixa etária, hein? Adolescente, adulto, jovem, criança. Segue o bizu. Mas é verdade. É interessante, a gente já tá até abrindo um leque, né? Já para um novo momento aí, para falar para essa galera aí sobre namoro, noivado, casamento, ó. Opa, ó o spoiler, chama hein? nós, Ó o chama nós. spoiler, hein? Vai pra frente. Mais pra frente. Mas é uma realidade, esse cuidado, né? Precisamos ter Uhum. esse cuidado, essa atenção. Porque, como você falou, pô, Porque isso interfere na sua forma de paternidade. Uau. Para a gente atingir a paternidade, que é o que a gente está falando, se você sonha em ter filhos naturais, pelas vias biológicas, esse tipo de informação é importante. Porque algumas vezes as pessoas sempre têm uma ideia de que é a mulher que não pode gerar os filhos. Esse julgo sobre a mulher é muito forte. Até mesmo por todo o histórico na Bíblia, que a gente Sim, vê os casos sim. de infertilidade, os casos em que Deus abriu a madre, essas coisas todas. Então, geralmente, 99% das pessoas acham que quando você não está tendo filhos é porque a mulher tem um problema. E aí ela é olhada diferente, ela é julgada porque não dá filhos. Mas hoje em dia a gente sabe que nem sempre o problema é da mulher. É da mulher. E no nosso caso não era. Mas é importante a gente... Eu até brinquei uma vez lá nos 21 dias de oração. A gente foi orar por pais que queriam Certo, ter filhos, certo. pais e mães que queriam ter filhos. Aí o pessoal, olha, vem orar aqui, você que tem desejo de ser mãe e não engravida e tal. Aí eu pedi a palavra, estava eu e Sibeli no púlpito nesse dia. Eu disse, olha, o Senhor pode ter fechado a madre, mas não se engane, pode ser que Deus tenha fechado o padre também. É isso que Então, é o... vem para cá os homens também, porque só tinha vindo mulher para frente para orar, receber oração. E aí os maridões tudo lá sentado de não, vem para cá. Bem O bravo. problema Como se ela pode estar quisesse com ser mãe você. sozinha, né? Ela fosse Sim. gerar sozinha. Sim. Não, tem um homem no meio. E, Sibeli, como que você era vista antes, nesse processo, né? Você estava esperando ali, né, serem pais, o tempo estava chegando, meu Deus, nunca vem, não vem E a ainda. idade chegando, né? Porque querendo ou não, A homem idade. faz filho até morrer, mas mulher tem prazo. Tá? A gente já nasce com aquela taxa de Já- validade. De validade E para... uma hora ela vai acabar. Então, assim, é aquilo que eu estava te falando, a mulher ela é muito julgada. Sim. E por mais que pareça bizarro, as pessoas olhavam para mim diferente. Era como se eu não estivesse dando filhos para ele, como se eu não estivesse dando netos para o pastor Wellington e para Raquel. E eu percebi esses olhares julgando. Quando a gente descobriu o problema e o Demetrios expôs o problema, o olhar das pessoas mudou. Uau. Então, isso é importante a gente pensar que, algumas vezes eu entendo isso, porque às vezes a sociedade já te condicionou a algumas questões, isso tanto para a mulher que não gera filhos, quanto pela adoção mesmo, como a gente falou de rótulos, Sim, sim. que as pessoas estão condicionadas a determinados olhares. E é bom a pessoa se policiar, porque se você vê um casal que não está tendo filhos ainda, tenha um olhar de amor e não um olhar de julgamento, porque se você já está numa luta para ter, essa luta já é sua, já dói. Imagina você encontrar nas pessoas o julgamento e não a acolhida. Sim. Então, é importante que as pessoas pensem assim, se você está vendo um casal que está casado há muito tempo e ele não tem filhos ainda, ao invés de você ficar, e aí, não vai ter filho não, não vai ter filho não, quando é que vem?
você ore por aquelas pessoas. Porque, de repente, ela não tem filhos porque ela não está podendo ter. Sim. E até mesmo, às vezes, tem aquele lance da brincadeira, né? Aquela brincadeira, normalmente mais com fundo de verdade ali, e essa cobrança. Uhum. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus ter essa sensibilidade, essa interpretação ali do alto de como lidar, porque agora vem a minha mente, eu trabalhei com uma galera lá no interior de São Paulo, num jornal, que ele era casado e ele de fato escolheu não querer ter filhos. Não, a gente não vai ter filho, eu e minha esposa, e já tinha um bom tempo de relacionamento com a esposa dele, não tinha filho mesmo, entenderam que não queria. Não cheguei a perguntar se tinha alguma situação de desafios e tal, em relação à saúde, se podia ou não podiam, mas eles decidiram. Mas nesse caso, né, há famílias que desejam, querem, às vezes têm as situações e não comunicam. E quando eu digo assim que a pessoa tem que ter um pouco de empatia pelo outro nesse sentido, é porque assim, existem 2 processos. O processo em que você descobre que você não tem condições naturais de ter filhos, e aí as famílias procuram os tratamentos, como foi o caso da gente, que graças a Deus o nosso foi bem sucedido, mas assim, a Abigail foi uma, a gente fez 3 vezes. Uau, A gente meu perdeu Deus. a primeira, a Abigail veio na segunda e a gente perdeu a terceira. Então assim, ela foi o que Deus quis. Então, a gente teve a bênção de Deus de ter um dos momentos que deu certo. Mas eu conheço famílias que já tentaram diversas vezes e que agora não tem mais nem como tentar. Nossa. Porque nem a ciência conseguiu prover deles um filho gestado. E até eles passarem por um processo de eu posso ser pais pela via da adoção, é um processo também trabalhado. É uma caminhada. Porque não é tipo assim, eu era bem resolvido com isso, porque a minha mãe disse que desde os 12, 13 anos que eu falo sobre adoção. Então, desde adolescente, eu acredito muito que Deus colocou isso no meu coração. Porque, do nada, uma criança não começa a falar sobre isso. Eu comecei a falar sobre isso desde adolescente. Eu fiz TCC de faculdade sobre adoção. Então, isso acompanhou a minha vida inteira. Então, para mim, se não desse certo, já era muito bem resolvido. Eu iria ser mãe pela adoção. Mas, para muita gente, essa via nunca passou na mente. Então, entre o período que ela descobre que ela não pode, que o pai e a mãe não podem ter filhos, que o tratamento não funcionou, para eles pensarem em adoção, é como se fosse um processo de luto. Tem que morrer dentro deles aquela ideia de que eu só posso ser pai e mãe pela via biológica. Isso tem que morrer. Entendi. Porque é um luto. Você tem que deixar com que essa expectativa que você gerou a vida inteira, que a sociedade também fez sobre você, que a sua família fez de ver aquele filhinho que vai ter o olho do papai, o olho da mamãe, o cabelo parece com quem, o nariz, esse ideal tem que morrer. Para que você possa pensar que eu posso ser pai e mãe de uma criança que não vai ter o meu olho, que não vai ter o meu nariz, que não vai ter a minha boca, mas que é meu filho, mas que vai ter o meu caráter e o caráter que eu vou ensinar dos valores de Deus dentro do coração dela. Uhum. Legal, legal. E você falou sobre esses desafios, né? Esse desafio desse processo, né? Assim, na sua adolescência, juventude, você tem recordações desse contato com a via da adoção, participar de eventos, de movimentos, de estar presente nessas realidades? Tipo assim, Visita para abrigo, essas isso, coisas. visita para abrigo. Muito raro. Muito raro. Eu tive algum contato quando eu era jovem, porque na igreja que eu fazia parte, em Maceió, eles tinham ligações com abrigos, tanto feminino quanto masculino. Mas não era comum. E geralmente as pessoas vão nesses lugares, tipo Dia das Crianças, Natal, Páscoa. para levar presente Datas para as crianças. Tanto é que específicas. nesses períodos os abrigos lotam, mas no restante do ano todinho quem aparece? Então, a gente não tem muito esse costume de visitar abrigo, essas coisas todas. É por isso que eu digo, foi alguma coisa que Deus colocou no meu coração, porque eu não era a pessoa que ficava fazendo ações sociais e participando desse tipo de coisa. Sim. Mas eu queria ser mãe por aí. Uau, cara. Então, estava lá. E eu entendo que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Agora, a razão por quê, de repente, é o curumizinho que está na minha casa. Talvez ele seja a razão porque Deus colocou. Com certeza. E talvez outras pessoas também que possam estar considerando essa possibilidade Sim. por conta do que a gente tem conversado. Sim. Então, eu acredito que eu sempre disse para o Demetrios, eu acredito que a nossa história de paternidade e maternidade, que foi tão atípica nos 2 filhos, ela pode servir para que Deus transforme a realidade de outras famílias que estão aí buscando ser pai e ser mãe
e de repente não cogitaram que podem ser por outros caminhos. E assim, a questão da busca. Eu creio que é crescente a busca por essa via da paternidade. Vocês conseguem entender que tem crescido, não, sempre foi dessa pegada, as pessoas têm buscado ainda essa via para a maternidade, a paternidade, para o desenvolvimento da família. Como que vocês veem isso? E também queria que vocês falassem sobre a questão até mesmo do estigma desse assunto, né? Pô, Pois é. é fácil falar, não é? As pessoas, como que as pessoas veem, ou até mesmo no caso assim, você, beleza, estava resolvida desde sempre. O Demetrios falou, poxa, velho, será? Vou ter que ser pai por adoção, é isso mesmo que você quer? E tal. Deixa eu falar, porque isso aí toca a mim em particular. Começando pelo final, essa questão do estigma realmente é algum problema. E aí eu não sei responder, talvez a Sibeli saiba responder melhor do que eu. A quantidade, assim, se hoje em dia aumentou a busca por filhos por adoção ou não. E dentro da igreja, essa amostragem aí, a gente também teria que fazer uma pesquisa. Eu não sei se tem, dentro da realidade evangélica do Brasil hoje, se tem essa amostragem de quantas famílias nas igrejas têm filhos adotados, né? Mas, na minha cabeça, quando começamos a namorar e ela me disse que queria adotar uma criança, queria ter um filho adotado, eu fiz os cálculos, né? Bem, eu quero ter 2, aumento para 3, 2 meu biológico, 1 dela adotado, tá? Essa conta para mim fecha. Por quê? Porque na minha cabeça a adoção foi uma novidade. Eu não tinha nenhuma perspectiva, zero perspectiva de adoção. Embora ele tenha caso de adoção na família. E eu tenho caso de adoção na minha Entendi. família. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, meu tio Abraão, que ele adotou o meu primo, Lucas, ele era bebezinho. Adotou ele de colo. De colo mesmo. Então, tem um histórico de adoção na minha família, né? Mas, para mim, isso não valia. Isso não era uma realidade. Isso aí era outra coisa. Não, teoricamente, eu me via, sou saudável, minha esposa é saudável, não tem nenhum impedimento para termos filhos, então por que eu vou adotar? Sim, sim. Entendeu a lógica? Cara, e esse viés, ó, eu tô bem, tô saudável, posso gerar, então qual a necessidade? Nossa. E aí aconteceu que, na minha cabeça, isso não era uma coisa que eu estava planejando. Só que com o passar dos anos, da convivência do casamento, aí eu fui aceitando a ideia e fui comprando a ideia. Ela vinha falando e eu vim entendendo algumas coisas. Porque é importante, fazendo um parênteses, a gente conversar. Porque, tipo, como eu falei pra ele no namoro. Mas, assim, a gente também precisa respeitar o tempo do outro. Pra mim já era muito tranquilo isso. Mas para ele não. Então a gente vai conversando ao longo dos anos do casamento para que a coisa fique ajustada. Porque não existe aquela possibilidade de eu ter um sonho absurdo de adotar e o meu esposo não querer. Não tem como. Ou é filho dos dois ou não é filho de nenhum. Isso tem que estar bem Boa sedimentado entre o casal. Se isso não tiver... E até já vem aquela palavra que você já, na introduçãozinha, né? Eu vou ter 2, ela vai ter 1, né? Entendeu? Essa era a ideia. Então você tem que ajustar para dizer, nós temos 2. Nós temos 2 e teremos o terceiro. Não, o terceiro não, pastor. Não, brincadeira. Corta essa aí. Corta. Produção, corta o terceiro. Eu também não quero o terceiro, não. Amém, Jesus, obrigado. Deus, tá bom. Então, assim, quando a coisa ficou mais clara na mente, não, nós vamos ter... Aí a gente, pensando depois, não, vamos ter 2 filhos só, negócio de 3... vai ser caro demais. Só 2. Então, vamos tentar uma gravidez, e o outro já estava certo, nós íamos adotar. Isso aí já era ponto pacífico. Legal. Só que aí sempre tem aquela coisa na cabeça que fica ali por trás ainda, que é aquela coisa assim, mas filho adotado, se der problema... Uau! É o rótulo. Entendeu? Aí vem o rótulo, danado do rótulo. Né? Se der problema, por que vai dar problema? Quais são as possibilidades de dar problema? Porque o menino é muito traquino, porque o menino
derrubou a casa toda, né? Fez alguma coisa que só em filme, né? Lembra daquele filme O Pestinha? Né? Não, e a gente percebe que esse rótulo, a sociedade cria na gente. Porque o que acontece? Quantas famílias são formadas por adoção? Inúmeras. Mas se um filho por adoção faz a coisa boa, vive a vida tranquila, não dá trabalho, ninguém vê. Agora, o que acontece? A gente estava brincando esses dias porque a gente estava lendo umas matérias. Aí, por exemplo, teve o filho de um pastor que os meus pais conheciam. Eles adotaram um rapaz, o rapaz tinha problema, acho que é de esquizofrenia, não sei o que era, e num surto matou os pais. Aí a matéria sai, filho adotivo mata os pais. Só que na matéria da Suzane von Richthofen não apareceu, filha biológica mata os pais. Não, esse tipo de situação, a própria notícia estigmatiza. Já induz Não você aparece a lá, pensar... filho cesáreo é preso, filho por parto natural é preso. Assim. Não, é sempre... Quando o filho é por adoção, sempre aparece a pecha lá. Filho adotado. Eu não sei o que é que tem, que o repórter vai Isso lá só reforça e coloca filho o adotado. o caso. Né? Então Entendeu? tem tudo isso. E aí no meio evangélico tem uma coisa pior. Uau. Tem. No meio evangélico tem uma coisa pior, que é o seguinte. Aquela maldita daquela teologia da maldição hereditária. Que o filho adotado chega na casa do crente e vem trazendo todos os demônios, entre aspas, todas as maldições, todas, entendeu? As coisas ruins. Parece que você não está trazendo um ser humano para dentro de casa, uma criança para adotar. É um pecador diferente. É um pecador numa classe diferente. Ele vem carregado do espírito do exorcista, sabe? Aquele filme da... Entendi. E aí, pronto, aí qualquer coisa que aconteça, a culpa é de um espírito familiar, de uma maldição. Do DNA ruim. Do DNA ruim. Que tem gente que fala isso, ó, o DNA dessa criança é ruim. Vocês estão trazendo uma criança complicada para o meio de vocês. Não sei o que, como é que vai ser com a tua filha e tal. Então, esse tipo de coisa passa pela cabeça de todo mundo. Sim. Não adianta dizer que não, porque... Sim. São informações e são termos que talvez não são habituais, né? Mas E a gente está expondo, porque algumas vezes isso é velado. Nem certo. sempre isso é dito em palavras. Sim. Isso é dito, às vezes, como atitude. o senhor falou, numa brincadeira, num olhar, numa atitude. Entendeu? E aí você joga um estigma em cima de uma criança ou de um adolescente que ele não merece. E aí a gente pode fazer uma reflexão teológica a respeito disso. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Porque nós, como seres humanos caídos, nós somos o quê? Herdeiros da pior maldição de todas, que é a queda de Adão. Inimizade contra Deus. E se eu estou dizendo que a adoção não é uma via de parentalidade que funcione, eu estou partindo dessa ideia, eu estou dizendo que a forma como Deus me filiou também não funciona. Também não funciona. Sim. Porque Deus me filiou, eu sou filho de Deus por adoção. Eita Deus. Gente, vai ser depois nós vamos para o novo podcast Debates Teológicos, não, brincadeira. Mas é uma perspectiva interessante. E aí entra até mesmo o processo teológico. Como que você vê as Sagradas Escrituras? Pois é. E como você olha que a Bíblia diz que em Cristo tudo se fez novo. Que Jesus levou sobre si a maldição do pecado e a partir dali tudo é novo. Se eu estou dizendo que uma criança que eu trago para dentro da minha família, que eu consagro ela a Deus, que ela tem um encontro dela pessoal com Jesus, ela vai carregar esse espírito maldito da família dela, eu estou dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente. Para limpar, para lavar. Sim. E alguém pode E se dizer, não é para ela, não é para mim. Mas ele vai ter que se converter ainda. Até lá tem muito chão. Eu digo, sim, e minha filha também não vai ter que se converter também? Sim. Ela não é herdeira de Adão também, de Eva também, do mesmo jeito? Pecadora. Só porque ela é filha do pastor biológico, filha biológica, aí ela tem um status diferenciado diante de Deus? Não. A Zibéria fala, desse pastor ainda, brincadeira. Entendeu? Então, a situação é a mesma para todos. A situação é a mesma para todos. E Deus nos adota, aqui Romanos 8,15, Deus nos adota como filhos, sendo que nós éramos inimigos dele, né? Nós éramos contra Deus. Né? Lá em Efésios capítulo 2 vai falar que nós éramos guiados por 6 influências
diferente, né? Eu chamo de o sexteto do mal. Sexteto do mal. Já vamos É. fazer uma série já. O sexteto do mal já dá o tema de pregação, né? Série, o sexteto do mal. Primeiro, Esse pastor não tá escapando nada, mano. Qualquer dica ele já pensa um novo já podcast. vá. Entendeu? Então, nós éramos isso, mortos, segundo nossos delitos e pecados. Sim. Entendeu? Então, é Cristo quem nos resgata e nesse resgate nos faz filhos de Deus. Amém. Quando eu adoto a criança, essencialmente eu estou reproduzindo aquilo que Deus fez conosco. Eu estou pegando alguém que não tinha pai, não tinha mãe, e estou trazendo para Aleluia. dentro de uma família e dizer, agora você tem pai e tem mãe. Tem alguém que cuida de você. Você tem amor. Você tem amor. Tem amor. É. E Deus é Amor. amor. Ai, cara, é muito da hora. É muito legal a gente poder ter essa a praticidade, praticidade da palavra vivenciada, né? E mas você, como colocando essa questão até mesmo do estigma e do pensar ou como pensar, e às vezes eu falo assim, é verdade, e por que que eu não tive, né? Esse posicionamento? E eu penso, talvez porque não é falado. Uhum. Talvez por aquilo que a Cibele viveu. Eu, particularmente, eu nunca fui em um abrigo de crianças e adolescentes. Já fui em lar de velhinhos na minha adolescência, mas ter essa oportunidade de estar lá... Eu não ia porque toda Eu vez acho eu que queria todo trazer. adolescente já foi lá de velhinhos, né? Eu também já fui. Eu não gostava de ir pros abrigos porque toda vez que eu vou eu quero trazer tudinho pra minha casa. Aí não dá certo não. Não dá, né? Não, Cibele, não. Na primeira reação que a gente tem quando a gente vai no É abrigo querer trazer todo mundo. é abrir a porta do carro e sair botando todo mundo dentro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você Porque quer cuidar de você todas quer aquelas cuidar de crianças. todas as Não, crianças assim, ali. eu não tive uma experiência com abrigo, mas eu tive experiência... Que isso é bom também lembrar, pastor, que o termo é abrigo, Abrigo. não é orfanato. Antigamente se chamava Isso. orfanato, mas nem toda criança que está abrigada ela é órfã. Órfã. A maioria dela tem pai e mãe. E aí tem interessante a gente entrar nesse E nem paralelo. toda criança no abrigo está disponível para adoção, Isso, Uhum. isso. entendeu? E outra coisa também que as pessoas precisam saber é que o abrigo não é um supermercado. Você não vai lá olhar uma criança e dizer eu quero esse. Tem um processo, tem uma forma como isso é feito pela lei. Então, assim, por exemplo, nesse processo, eu posso colocar lá, declarar, eu quero um menino ou uma menina. Pode. Então, Pode. no processo, eu posso É. estipular o que eu Pode. gostaria de receber. O que você não pode é chegar, por exemplo, lá no abrigo, como ela falou, e olhar para uma garotinha ou para um garotinho e dizer, eu quero aquele ali, porque eu gostei que ele é lourinho, porque ele tem olhos azuis, entendeu? Não Isso posso. você não pode. A criança não está numa prateleira. Ela não está ali numa vitrine que você vai lá escolher o produto que você quer. E a justiça brasileira protege a criança. Então, aquela venda dos filmes mas Enfim. esses filmes, assim, que a galera chega lá e quer e Aí tal. a gente tem um ponto, pastor. A adoção no Brasil, ela tem sua forma. A adoção, ela é regida pela lei do país. Ok, Então, cada país tem a forma como ele funciona. Se você quer sair daqui para adotar, como aqueles casalzinhos famosos fez lá na África, você tem que seguir a legislação do país africano. Entendi. E na volta, você tem que se adequar à legislação brasileira. Porque você está trazendo 2 estrangeiros. Então, tem todo o Uau. processo de naturalização de todas essas coisas. Então, assim, esse processo eu não sei como funciona, mas Entendi. de praxe, você segue a lei do país, da criança. Da criança, entendi. Entendeu? Então é um desafio. Então, a gente tem a nossa lei, a forma como a adoção funciona no desafio Brasil. é um pouquinho maior, né? Não é só eu quero. Eu só te contar uma fofoca aqui. Antes desse negócio de guerra da Ucrânia, a gente pensou em adotar 2 crianças. A gente queria adotar o Ucraniano. ucraniano, mano, Oh. porque tem muito lá. Muito. Uau. Tinha muito, a Uau. gente viu criança muito ucraniana. abrigo lá. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Porque esse negócio de vai e vem pra Ucrânia não é vai e Imagina, vem pra né? Iranduba, né? Não é só atravessar o rio, A né? gente é Não dá liso não. pra isso, mano. Não dá, não. Ô, Senhor, derrama a graça. Não, já acabou, né? Já fez. Já acabou. Não, Acabou. agora a gente fechou. Agora Só se o Papai do Céu disser. vai agora pra Ucrânia. eu quero. Não, eu vou te falar. Esses dias o pessoal do fórum ligou pra mim, porque sabe que a gente já encontrou, né, o nosso. Sim. E aí disseram assim, vocês querem continuar na lista? Tu acredita que eu não tive coragem de dizer não? Eu digo, peraí que eu vou falar com o Demetrios. Aí ele fez, não. Aí eu, não. Peraí, deixa eu orar. Me dá uma semana. Deixa meu nome aí mais um mês, velho. A vontade que tem é demais, mas a gente sabe que não tem condições, entendeu? Você tem que ser racional tem que também ser na racional. escolha. Desafio. É um planejamento familiar. Sim, a paternidade responsável. Lógico. A paternidade responsável. Então, tipo assim, pastor, as pessoas precisam ficar... Aqui no Amazonas tem uma cultura muito complicada. Que é tipo, as pessoas... E a gente estava no processo, pra vocês terem ideia, a gente deu entrada no processo
para adoção em 2018. A gente encontrou nosso filho em abril desse ano. Foram 4 anos para poder a gente receber a Uau. ligação de chegou a nossa vez. Então, assim, a gente seguiu todos os trâmites legais. Protocolos. Que se você tiver interesse, aí você procura que a gente te diz como é que faz. Que não dá tempo de explicar aqui no Não, podcast. ainda não. Mas, assim, durante esse processo, um monte de gente virou pra gente. Vai ali no interior, tem tanta criança pra lá e pega. Tem tanta gente dando. Pela lei, no processo da adoção, existe um termo chamado adoção à brasileira, que é um termo bonitinho para esse tipo de gente que pega a criança e registra como seu e Já leva para era. casa sem passar pelo trâmite legal. Mas, pela lei, isso é tráfico de pessoas. Uau. Então, crime. é crime. É crime. Então, se alguém descobrir que você foi ali, pegou uma criança para você, se a justiça descobrir, você vai ser enquadrado no crime de tráfico de pessoas. Então, isso já não é para ser feito por ninguém. Por um cristão, menos ainda, porque isso é violação da lei. Isso, além de crime, é pecado. Sim, sim. Então, você quer ser pai e mãe pela via da adoção? Vá nos trâmites da lei. Ah, mas é burocrático, demora. Não, meu filho, é proteção à criança. E a É demorado, pessoa também, né? mas a Família. justiça tem seus problemas, entendeu? O número de pessoas que trabalham na vara da infância é muito pequeno para atender toda a demanda. A gente sabe que tem déficit de pessoal, mas no fim das contas é protegendo a criança. Sim. sim. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas não é. Mas ainda assim é seguro. Porque uma vez que você faz o processo todo pela lei, é seu filho e ninguém toma. Não existe aquele negócio de, a mãe biológica vai Então você vai aparecer e vai pegar. pegar E vai de volta. reivindicar Não, de ela não volta. tem mais Não direito tem nenhum como. sobre ele. Na hora Ele é que meu o filho. juiz bater o martelo e disser o filho é seu, você Eu tá- mudo até o você nome, tá muda a seguro. certidão de nascimento, muda tudo. Você está legalmente seguro. Ao passo que, se você, é uma hipótese, né? Um exemplo. Sim. Foi lá na Balbina Mestrinho, na maternidade Balbina Mestrinho, pegou uma criança na porta do hospital, porque se fazia muito, até o tempo desse, Uau. se fazia muito, você não tem garantia nenhuma. Porque você foi lá, pegou uma criança na porta que alguém lá dentro não quis criar e deu. E deu. A justiça vai tirar a criança de você e A você ainda vai justiça ser vai processado. tirar e você vai ser processado. Entendeu? Então, e infelizmente, até hoje isso acontece. A adoção à brasileira. Né? Ah, eu peguei um menino para criar. E muitas vezes acontece o seguinte: pega para criar, mas não vai ser filho. Vai crescer, vai virar uma espécie de empregada doméstica, se for menina. Sim. Né? Sim. Vai ter os filhos naturais ali, mas ela, o pessoal já olha assim, a nossa meia-irmã, nossa irmã de criação, diz assim e tal. Os abusos, né? E a menina acaba virando aquela pessoa que faz tudo dentro de casa. Quem Uau. pega para criar não filia. Não filia. Quem pega pra criar não filia. Uau, é. Que coisa. E em relação a esses desafios, né? Vocês que já estão acompanhando, principalmente Sibeli, tem caminhado nesse universo da adoção. Quais são os desafios da criança, seja ela... E antes de chegar nos desafios dela, os tipos de adoção, né? Em questão de idade, período... Como que funciona? Tem, assim, uma faixa etária de tantos anos, a facilidade? Tem. Como Quando seria? quando você chega no seu processo de habilitação, porque para você entrar na fila de adoção, para você ter lá o seu númerozinho de espera, você passa por cursos, você passa por conversas com psicólogos, com os assistentes sociais, com um monte de coisas. Nesse processo, você recebe uma ficha para preencher o perfil da criança. Aí você vai escolher idade, você vai escolher sexo, você vai escolher cor. Ainda existe isso também. Se você aceita com doença, sem doença, se você só quer aquela criança perfeitinha, aquela coisa toda. Tudo isso você preenche. E existem as pessoas que... Por que demora? Demora por causa do perfil da criança. Se você quer uma criança de 0 a 3 anos, se você quer... Demora mais. Se você quer menina, demora mais. Saudável, demora mais. Branca, demora mais. Então, dependendo do perfil é que vai o tempo. Ok. E aí as pessoas ficam, eu tenho que adotar pequenininha aquilo que o Demetrius, porque vai crescer e já vai aprender. É um ponto. Mas o que é que cabe na sua família? Porque, digamos assim, você tem mais de 40, 50 anos. Aí você, na sua vida hoje, que nunca teve um filho, você que resolve, não, eu quero ser mãe. Cabe um bebê? Cabe você ficar acordando de madrugada, trocando fralda? Essa rotina cabe na sua rotina, na sua vida hoje? Dá para voltar e começar tudo isso? Se não dá,
Ah, mas de repente uma criança com 7, 8 anos que já se comunica, que já diz o que quer, que já tem Mais mais independência, né? independência, talvez ela caiba melhor. Ah, mas eu não tenho paciência com criança, eu não quero ser a avó dos meus filhos. Então, cabe um adolescente na sua vida. E assim, pastor, não existe aquela coisa de o que é mais fácil e o que é mais difícil. É o que você é capaz de lidar. Toda fase tem seus desafios. Sim, O sim. senhor agora está vivendo, você tem adolescente em casa. Tem. É. A Miriam, quando criança, tinha os desafios dela. Ela, como adolescente, tem novos desafios. A criança que vem pela via da adoção é a mesma coisa. A criança que vem pequenininha, ela tem seus desafios. A criança que vem adolescente, ela tem seus desafios. Agora, o que você tem que lembrar é que você é o adulto da relação. Uau. Você, como Deus escolheu nos amar, independente de quem a gente era, a atitude veio dele para nós. A gente escolhe amar aquele filho que Deus vai trazer, independente dos desafios que ele tenha e da idade que ele tenha. Nós temos amigos que adotaram crianças, nós temos amigos que adotaram adolescentes. A gente tem uma amiga em BH que acompanha a gente, que é a nossa doula de adoção, que por incrível que pareça existe isso. As pessoas Olha. conhecem a doula para parteira. Mas hoje em dia existem doulas de Doula de adoção, adoção. que são pessoas formadas para te acompanhar no teu processo de adoção. E ela adotou 5 adolescentes. Eita. Uma delas com quase 18 anos. E é Uau, filha dela. Então, assim, lindo. cabe na vida dela. Foi a escolha dela. Ela não precisou se realizar trocando fralda de um bebê. Então, assim, é o que cabe na sua vida. E o que mais tem nos abrigos é crianças e adolescentes acima de 7 anos, porque, teoricamente, é o que ninguém quer. Sim. Então, se Deus coloca no teu coração de ter um filho maiorzinho, teu processo não vai durar 4 anos como o nosso. Ele vai ser Certo. muito mais rápido. Porque essas crianças não vão esperar tanto. Não tem necessidade. Mas ela vai ter o desafio dela. E uma coisa que as pessoas precisam saber é que a criança vai testar você. Certo. Porque ela tem uma bagagem. Ela já foi. Ela não está no abrigo porque a vida dela foi perfeita. Ela está no abrigo porque ela teve um problema. Ela não chegou ali, ela é linda, vamos levar para o Vamos abrigo? deixar lá, Não vamos é. deixar. É porque a família de origem dela teve um problema. E isso traumatizou ela, independente da idade. Nem que seja bebezinho que tenha saído com 1 mês da mãe e do pai. Já passou. Ou adolescente. O adolescente tem consciência, mas toda criança que está no abrigo, ela tem um histórico, ela tem um trauma. E você tem que saber lidar com isso. Então, ela vai testar você, para saber se você não vai abandonar ela de novo, para saber se você a quer, se você a ama. Então, isso é importante a gente saber. Quanto tempo vai durar, que tipo de teste, a gente não tem como saber. Mas no dia que a gente bota ela para dentro de casa e diz, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que estar disposto a passar por todo o teste que ela provar com amor. Que da hora. Mas é um desafio mesmo, né? É. E assim, hoje vocês são pais da Abigail e o gatão, o Arthurzão, O Arthur. rei Arthur, príncipe ainda, né? Fala, príncipe. É, meu curuminzinho. E ele, com quantos anos ele chegou? 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E ele já apresentou, como você falou assim, essa questão dos desafios dele, né? Chegando essa nova casa, essa família que já derramou amor sobre ele. Quais os desafios que ele teve nesse primeiro momento, esse primeiro contato? Até Desafios que ele está tendo, na verdade. Tá Que tendo. nós estamos passando pelo processo. A gente não com pode ele. entrar em muito detalhe sobre o processo dele, porque legalmente o processo dele ainda não Ah, terminou. entendi. Está verdade. caminhando ainda. Mas então vamos assim. Mas é um desafio. É um desafio, né? É. E Porque nós éramos pai de uma menina. Só em ser um menino já é uma Já novidade. muda tudo. É verdade. São 2 universos. Entendeu? Ela é aquela ladyzinha toda delicada, cheia de coisa. Ele é um furacão. Pense numa mão pesada. Eita. O curumizinho 10 é ali. forte. Pei. Dá com Ele é vontade. muito forte. E vem que. Né? Então, tu imagina. É. Então, eles têm desafios entre eles dois. Entendi. Sim, De claro. aprenderem a brincar, aprenderem a E o fazer homem- carinho. Ela vive querendo abraço e beijo o dia todinho. E ele quer correr e sentar a mão. Então, aí eles ficam se ajustando. Se Aí uma hora ajustando. estão se abraçando, se beijando. Outra hora estão... Como todo irmão. Sim. Então, não tem diferença. Sim. Entendeu? E ela é louca por ele. Que da hora, mano. Eu até lembrando agora que o Demetrius e o Caleb. As peias, um dos dois. Mas se você for olhar assim, esquece que Sim, ele, sim. ele A veio via, por né? adoção. Esquece a via. Se você olhar para os dois, são 2 irmãos. Que legal. 2 irmãos que estão Bom. convivendo, estão vivendo a infância. Né? Como se fossem 2 filhos naturais.
Que bênção. Mas tem uma coisa que foi interessante. Eu sempre disse assim, quando a Abigail nasceu, eu disse assim, eu entendi o amor de Deus quando ela nasceu. Porque você que é pai e mãe, quando você bota um filho no braço, o mundo muda. Você é capaz de matar e morrer por aquela coisinha que está na sua frente. Então, eu tive um pós-parto da Bibi no hospital que foi meio complicado, porque eu tive algumas dificuldades com os enfermeiros de plantão em alguns momentos e a gente precisou de socorro e a gente não teve. A gente se viu nós dois sem saber o que fazer, eu operada. Então, assim, a Abigail ficou naquela câmera de luz e eles diziam assim, ela não pode tirar o óculos porque senão ela pode cegar. Pastor, como é que você fica 24 horas olhando para um bebê? Como é que dorme? Como é que dorme? Como é que- Então, tinha hora que você pescava. E eu me lembro muito bem que um dia eu estava operada, porque ela foi por parto cesáreo. E eu lembro que eu estava olhando para frente, quando eu virei, ela estava sem o óculos. Pastor, eu lembro que eu joguei a mão, eu desliguei a câmera e eu pulei na cama com 24 horas de operada. Eu não lembrei que eu estava operada. E naquele dia eu entendi o amor de Deus. A gente não pensa na gente. E aí, quando o Arthur chegou, eu sonhei com isso a vida inteira. No primeiro dia dele lá em casa, ele não me deu a menor confiança. Ele interagiu com a Bibi, ele interagiu com o Demetrios, ele interagiu com o meu sogro que foi ver. Só não interagiu comigo. Uau. Eu E passei. na segunda vez foi mais Foi. evidente essa. Eu passei o Ele dia ignorou fazendo. ela. Ele me totalmente. ignorou. E quando ele foi embora, porque ele vem e volta no processo de adaptação, até ele Sim. vir de vez. Quando ele foi embora, eu parei na cozinha, eu chorava. Sabe aquela frustração? Eu digo, eu não posso dizer isso para ninguém, mas eu vou chorar. E eu comecei a chorar e falar com Deus. E aí, quando eu estava falando isso, Deus me lembrou um texto de Romanos. Romanos, acho que é 5:8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí Deus virou para mim e fez: eu amei você quando você não me dava nem confiança. E a partir daquele momento eu entendi mais um pouco do amor de Deus. Eu precisava amar o Arthur, ainda que ele não me desse confiança. Hoje ele me dá, mas foi um processo. E assim, eu entendi coisas da Bíblia naquele menino. Olha que da hora. Então Deus fala com a gente através das crianças. Então, a via que ela vem. Iluminação, né? Iluminação. Não, essa questão da via é sensacional, cara. Sensacional. E a gente tá tendo a oportunidade dessa quebra. E já inicial, né? Para o adolescente, para um pai, que às vezes só tem um filho, né? Filho único. E aí já tem aquele desafio do filho único, tudo pro filho, Uhum. né? Ai, meu filho é mimado, Todo meu filho é filho esse tem aqui. desafio. Né? Então vamos morar, conversa com a família, quem sabe as vias da adoção, você lá adotar um adolescente, vai ser parceiro do seu filho. Não, se você tem gás de pegar um bebezão, como a Sibeli falou, acordar de madrugada, trocar fralda e tal, vai demorar mais um pouquinho. Mas esse é um grande desafio mesmo. É um grande desafio pra gente, assim, realmente. A paternidade, a maternidade já é um desafio. Seja a via que for. E a igreja devia comprar essa causa. Sim. Porque a igreja entende mais do que qualquer outra pessoa o que é ser adotado. Sim. Porque se nós estamos aqui, como a gente falou, é porque Deus nos adotou. E a gente precisa Gente, comprar essa causa. Cara, acho que nós vai ter que fazer uma série só de adoção. né? Bora, pastor. Bora, vamos falar. Vamos Tem falar tanta do coisa assunto? para falar. Acho que nós vai ter que fazer uma série noção, só não. sobre adoção, sobre sermos adotados, sobre o amor do Pai, o amor de Deus, como o nosso Pai mesmo. E, gente, estou muito feliz de poder tê-los aqui, a gente bater esse papo, de saber que Deus tem realizado sonhos que começou com você, reverberou, ó, pastor Francisco vai gostar dessa palavra, reverberou no coração do Demetrios, e o Senhor tem realizado, né, esse tempo, tem trazido aí esse bebezão, e eu sou muito feliz, muito grato a Deus. E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para a galera que está com a gente em relação a a adoção, né? Fala assim, mano, se Deus derramou sobre o seu coração essa via, invista. Mas que você deixasse uma palavra para a galera aí, pastor Demetrios, depois da Cibele, que a gente já está chegando no nosso final, No nos finalzinho, né? finalmente. Poxa, que é a já, hora- rapidinho. A hora, ó, Já foi. como diriam meus amigos do Vasco, vapo. Não, brincadeira, né? Pois é, a palavra que eu teria que deixar aqui é você ter você que é adolescente, você que está aí já sonhando com o futuro, casar, profissão, todas essas coisas, leve em consideração também a questão da adoção. É uma via de
parentalidade, uma via de filiação que é de Deus, usando aqui uma expressão do nosso pastor, é de Deus, é de Deus, porque você vai estar reproduzindo aquilo que Deus fez conosco. Amém. Você vai estar podendo vivenciar, pelo menos numa fração, aquilo que Deus fez por cada um de nós. E não é um ato de caridade, não é um ato é um ato de amor mesmo, é um ato de você entregar um pouco do que você tem para aquela criança que não está tendo nada, né? E você entrega o que você tem para ela. Então, é uma via possível de filiação. Quem tem desejo de ser pai, de ser mãe, considere isso. E você que é pai de adolescente, mãe de adolescente, mas que quer ter outro filho e pela via biológica, eu acho que essa possibilidade fechou, a adoção também é uma via possível, né? É uma via possível. E para aqueles que não têm filho nenhum, por algum motivo, por alguma circunstância, considere a adoção. A adoção não é uma situação que pode ser descartada assim, porque existem muitos problemas. Os problemas estão na cabeça das pessoas que criam os problemas. Na verdade, adotar uma criança, adotar um adolescente, adotar um jovem, né, é fazer aquilo que Deus fez por nós, né? E você pode viver isso. Você pode viver isso. É lindo demais. Palavra profética agora, hein? Por favor. Só reforçando aquilo que o Demétrio falou. Para você que é adolescente, eu comecei a pensar sobre isso quando eu era um adolescente, com 12, 13 a 14 anos. Então, eu criei no meu coração essa vontade, esse desejo, e eu fui me informando sobre isso. Então, você pode começar a sonhar com isso desde já. Isso não vai te impedir de ter filhos pela via biológica, se a natureza assim permitir. Mas comece a pensar sobre isso. Para você que é pai, que é mãe, ou que quer ser, procura a gente tem muita coisa para conversar, a gente está à disposição, liga para a gente, marca uma conversa, chama a gente para tomar um café que a gente vai. E aí, não, pastor? A gente vai tem que mesmo. dar deixa, né? E aí a gente conversa sobre o assunto. É uma coisa linda isso, é uma forma de externar o amor de Deus. E é uma forma da gente ser uma família completa, porque todo filho é filho e a gente ama do mesmo jeito. Então, cogita essa possibilidade. Se você está passando pelo seu luto de não poder gerar, conversa com a gente também. Não passa por esse luto sozinho, porque vai ser bênção de Deus. Tá bom? Yes. Que legal. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do segundo episódio do Religa Cast, com o assunto da paternidade. E o tema de hoje é Somos Adotados por Deus. E você é o nosso convidado a continuar a pensar no amor de Deus, daquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas. E quem sabe faz uma oração aí, peça a Deus, Senhor, é da sua vontade. Pai, já posso pensar nessa via de parentalidade? Ou quem sabe você, como a Cibele, o pastor Demétrios colocou, você é adolescente, homem, mulher, menino e menina, ora ao Senhor. Quem sabe o Senhor pode te usar para trazer alegria num futuro para um jovem, para um adolescente, para uma criança que está no abrigo esperando o amor de Deus e o seu amor por Ele. Deus abençoe. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima. Não vou, eu ia dar um spoiler aqui, mas logo, logo o nosso pastorzão vai voltar. Um abraço, gente. Deus abençoe. Fique com Deus.